A paz do Senhor para a igreja, amém? Feche seus olhos, adore ao Senhor, você fica à vontade, você está na casa do seu Deus, na casa do seu Pai. Eu vou pedir que abaixem as luzes, declare a sua total dependência a Ele nessa noite. Jesus, nós já sentimos a Tua presença, porque essa casa é Sua. O Senhor habita em meio aos louvores do Teu povo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, ó Deus. Nós temos fome de Ti, ó Deus, nós temos sede de Ti, Senhor, como a corça, ela anseia, Jesus, pelas águas. Assim nós ansiamos por Ti, Jesus, pelo Deus vivo, pelo verdadeiro Deus que é Tu, Jesus. Sacia nossa sede nesta noite. Deus, faça o sobrenatural nesta noite. Nós não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma forma que entramos, porque onde o Senhor está, a mudança, onde o Senhor está, a milagre, a transformação. E nós não queremos sair daqui os mesmos, ó Deus. E eu te convido nesta hora a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, mais que o ar que eu respiro, Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, ó Pai. Declare com toda a sua força: eu preciso de Ti, ó Deus. Preciso do Teu perdão.
precisa estar no seu Deus. E eu te convido nessa hora a se colocar diante dele. Senhor, nós não precisamos de nada material, são coisas passageiras, ó Deus. Eu preciso de ti, mas o ar que eu respiro, nós também precisamos de muitas coisas.
Toma forma em nós.
Vem derrama tua glória. Nós queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ser capazes. Queremos ser capazes. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais. Eu preciso eu quero da tua glória. Toma posse. Oh, Jesus. Toma forma em mim. Toma forma em nós. Toma forma, Jesus, em nossos corações nessa noite. Porque queremos, ó Pai, nos alimentar de Ti, Jesus. A Tua presença nos basta, Deus. A Tua presença nos basta, Jesus. Pode entrar, Senhor. Faça, Deus, o que o Senhor precisa fazer. Nós queremos ir mais fundo. Jesus, nós queremos ir além, ó Pai. Ah, Jesus, nós não queremos viver somente na superfície, não. Mas nós queremos nos aprofundar em Ti, Jesus. Nós queremos mergulhar nos Teus rios, ó Pai. Eu quero mais de Ti, Jesus. Muito mais, muito mais. Muito mais de Ti. Emocionar, não quero só ser libertar.
Leva-me, Jesus. Eu quero me encharcar na sua presença. Eu quero ser tomada da tua glória, Jesus. Oh, Pai. Oh, Jesus, transforma vidas nesta noite. Corações que estão secos, que eles possam mergulhar em ti.
precisa nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos te entregar o teu filho em tuas mãos. Toma o teu filho que estudou, que se preparou, mas ainda assim, Deus, tu tem total controle se for necessário mudar tudo. Deus, que deste altar sejam saindo rios de águas vivas que limpam, que curam, que restauram nessa noite. Toma, Senhor, o teu povo em tuas mãos, e que o teu povo nessa noite esteja aberto, com o coração ensinável, para que o que colocar neste altar, Senhor, desça, Senhor, mas que possamos entender, que possamos praticar, Senhor, e que nessa noite, Deus, tu rompa as cadeias e faz algo novo neste lugar, Deus. Usa o teu filho com força, com ousadia, em nome de Jesus. Graças e paz, amém? Amém? Tome assento, queridos, graças a Deus. Muito obrigado, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite, esse lugar maravilhoso, lugar que eu amo, as pessoas maravilhosas, não é demagogia, é sinceridade. Graças a Deus que o Senhor nos concedeu essa oportunidade. E eu fico maravilhado, né? A gente conhece o Senhor, mas aí é como se o Senhor sempre nos surpreendesse. A gente não ensaia no sentido de querer alinhar o que vai ser dito com o que vai ser ministrado no louvor, mas o Espírito Santo ele tem controle de tudo, e o Senhor faz porque o Senhor quer falar conosco, e é por isso que eu entendo dessa forma, por isso que eu entendo que as coisas acontecem dessa forma, porque o controle de todas as coisas, como bem falou a pastora Alessandra desde que ela abriu o culto, o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. Amém? Graças a Deus. Estamos tratando sobre resplandecer. E não há possibilidade, eu estou falando de um resplandecer dentro de uma visão de Deus, dentro daquilo que Deus prepara para nós. E não há a possibilidade de qualquer um de nós resplandecermos a glória de Deus, resplandecermos algo para Deus, fazermos algo para Deus, se em nós, ou a partir de nós, não houver um relacionamento com Deus. Eu queria já começar a te perguntar, vou fazer várias perguntas essa noite. Eu já queria começar a fazer essa pergunta para você, em nível de relacionamento. Como anda, qual forma anda o seu relacionamento com Deus? E aí eu não quero falar assim, eu estou bem, mas fulano está assim. Não. Se o seu marido, se a sua esposa, não, é você. O Espírito Santo vai tratar conosco de uma forma individual. Hoje, o seu relacionamento com Deus, ele está de que maneira? Porque quando nós falamos em resplandecer, a gente fala, que eu sou do Ministério de Louvor, não estou aqui falando direcionado para ninguém, mas eu quero resplandecer no louvor, eu quero cantar o melhor louvor, eu quero dar a melhor aula, eu quero ter a melhor pregação. Beleza! Mas, Rafaela falou uma coisa que é interessante. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor, vem dele para nós. E se nós não formos a fonte, ou nós não estivermos na fonte, não tem como nós oferecermos nada para alguém, e nem nós vivemos um relacionamento pleno, uma vida plena diante de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre relacionamento. E para isso, eu vou usar um texto, talvez não seja muito conhecido da maioria, mas eu creio que hoje o Senhor vai falar tremendamente conosco a partir desse texto, amém? Então abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 21. Êxodo é fácil, né, queridos? Êxodo é fácil, hein? Êxodo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu gosto daqui, que aqui é água com gás. Lá naquela igreja lá, a água é sem gás. Aqui é com gás. Vou vir mais aqui. Oh, glória a Deus. Vamos lá, queridos. Êxodo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: eis as leis que proclamarás, que eu estou lendo na versão King James, tá? Eis as leis que proclamarás ao povo.
quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo ao meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não desejo ser livre, o seu senhor fará com que ele se aproxime de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras. Ele furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso e tem tudo a ver dentro do que nós vamos tratar. Em especial, o versículo 5, nós iremos ler daqui a pouco mais algumas vezes. O versículo 5 ele vai trazer para nós, e ele é a base de toda a argumentação que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Mas, em falando de relacionamento, antes de nós falarmos de relacionamento, antes de nós falarmos sobre servos e senhores, eu quero trazer primeiro uma ideia da base disso. Qual é a base? Porque quando eu olho para a igreja, quando nós vemos a igreja, e eu vou fazer uma pergunta aqui, eu já sei qual é a resposta. Eu vou perguntar: quem aqui é servo do Senhor? Todos vão responder, pelo menos eu imagino que todos vão responder: eu sou o servo do Senhor. Cadê os servos do Senhor? O servo do Senhor pode levantar a mão? Amém? Nós somos servos de Deus, somos servos do Senhor. Mas da onde que vem? A partir de onde que vem essa servidão? Qual o momento que houve essa servidão? E é justamente de uma palavra. A nossa servidão ela vem de uma palavra que nós falamos, conhecemos como redenção. Porque é ensinado, e até não é errado, nós entendemos redenção simplesmente como algo relativo a redimir do pecado, ou relação à salvação, ou relação a pecado. Só que a palavra redenção, ela vai muito além. A palavra redenção, ela significa resgate, remissão, significa readquirir uma propriedade que estava perdida. Então nós já começamos a entender que remissão é algo muito maior. E quando nós falamos de remissão, quando nós falamos de termos sido redimidos, nós fomos redimidos pelo aquilo que existe de mais valioso nessa terra, que não é ouro nem prata. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer isso. Nós fomos redimidos não por ouro nem por prata ou por mais nada precioso que não seja o sangue de Jesus. Então, querido, o sangue de Jesus nos redimiu. O sangue de Jesus, nós, as pessoas, como propriedade perdida, o sangue de Jesus nos readquiriu para o Senhor. Vocês estão entendendo isso, queridos? O que o sangue nos fez por nós? Então, o sangue de Jesus nos fez servos de Deus. Se nós, a partir do sangue de Jesus, nos tornamos servos de Deus, antes de nós entregarmos a nossa vida, nós éramos servos de quem? Já parou para pensar nisso? Hoje nós somos servos de Deus, mas antes de sermos servos de Deus, nós éramos servos do pecado, nós éramos servos do diabo, nós servíamos do diabo. Talvez não por vontade, ou talvez por período de ignorância, sim, mas a verdade é essa: antes de sermos redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, nós éramos servos do pecado. Só que hoje o pecado, ele não tem vez mais na nossa vida. Hoje o pecado, ele não tem vez porque nós somos servos de Deus. Mas esse relacionamento de servo e escravo, ele não precisa ser simplesmente esse relacionamento distante. Quando a gente entende relacionamento de servo com relacionamento de escravo, e é lógico, a nossa história, a história do Brasil, ela é pautada na escravidão. Não tem como nós separarmos, vou falar de história um pouquinho, não tem como nós separarmos a história do Brasil da escravidão, até porque nós temos mais tempo de escravocratas do que sem sermos escravos, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas isso já traz para nós que o relacionamento entre servos e escravos é um relacionamento ruim, porque na verdade, quando nós vamos analisar a história,
E aí eu quero te trazer de volta para o texto de Êxodo 21. Nós vemos que o próprio hebreu poderia ser escravo de um senhor hebreu, por vários motivos, por dívida, né? por problemas que o pai tem e vende um filho, enfim, por várias maneiras um hebreu poderia ser escravo de outro hebreu. E por um período de 6 anos, ele teria que servir aquele senhor hebreu, querendo ele ou não querendo. Preste atenção. Só que quando chega no 7º ano, a lei determinava, era obrigado, no 7º ano, aquele escravo ele tinha que ser livre. A lei determinava que ele não poderia continuar escravo se ele fosse hebreu. E ele tinha que levar, o senhor daquele escravo levava ele até a porta da cidade, e ali falava para ele assim: olha, a partir de agora você é livre, você pode ir, como nós lemos no texto. Só que aquele escravo poderia declarar assim: eu não quero ser livre, eu não quero ir embora, por amor ao Senhor, ou por amor à sua esposa, ou amor aos seus filhos. Ele poderia declarar assim: eu não quero ser livre, eu quero continuar sendo seu escravo. E aí aquele senhor, com uma sovela, alguém sabe o que é sovela? Alguém sabe? Sovela é um instrumento que é usado por muitas pessoas que trabalham no couro, com couro, que fura o couro e a partir daquele furo passa uma linha. Então a sovela é esse instrumento, fura o couro e a partir daquele furo vai passar uma linha. Essa sovela era usada para furar a orelha desse escravo. E no momento que a orelha daquele escravo fosse furada, ele nunca mais teria direito de deixar a casa do seu senhor. Ele se tornaria um escravo por amor. Aonde aquele homem passasse, onde aquela pessoa passasse, ela ia dizer, as pessoas iriam dizer assim: olha, ali vai um escravo por amor, ou ali vai um servo da orelha furada. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele não tem que ser mais um relacionamento de obrigatoriedade, mas tem que ser um relacionamento pautado no amor, onde nós decidimos: eu quero servir ao meu Senhor. Eu poderia servir a qualquer outro lugar, eu poderia estar distante, eu já posso escolher, mas o que eu escolho é servir ao Senhor. Por quê? Porque eu amo o Senhor. E a base é essa, queridos, a base é o amor. Mas o desafio não é mais ser servo, porque eu falei e perguntei no início: quem aqui é servo? E todo mundo disse que é servo. E aí eu vou perguntar de novo: mas quem aqui é servo por amor? E aí eu vou trazer para você qual é a diferença. O que significa ser servo do amor? Ser servo de amor, ser servo da orelha furada? O que significa isso? O primeiro ponto, a primeira coisa que significa aqui é o seu direito de escolha. Não é mais uma opção, abra mão do mesmo. Queridos, o servo por amor, ele não tinha mais o direito de escolha, a opção de escolher. Ele abriu mão no momento que ele declara assim: olha, eu não quero ser livre, eu quero continuar como escravo. Vamos voltar para o versículo 5, eu falei que nós iríamos ler algumas vezes. Versículo 5 diz assim: mas se o escravo argumentar, eu amo ao meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não desejo ficar livre. Ele está dizendo o seguinte: não obstante a obrigação que o Senhor tinha de libertar aquele escravo, ele está dizendo o seguinte: eu escolho continuar como escravo, eu escolho continuar te servindo, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha liberdade para servir ao Senhor. Quando o escravo abria mão, ele era marcado. Quando o escravo abria a mão, ele estava dizendo assim: olha, a minha opção de escolher, eu deixo ela de lado, e eu escolho o quê? Eu escolho o Senhor. O desafio de Deus para nós é esse, que nós possamos, queridos, chegar a esse ponto. Mas Márcio, que ponto é esse? O ponto de abrir mão completamente da vontade, da nossa vontade, para seguir ao Senhor. Nós temos que chegar a esse nível, queridos. Primeiro louvor daqui, quando a Rafaela estava cantando o primeiro louvor, quem lembra do primeiro louvor? Qual o título do primeiro louvor? Hein? Preciso de ti. Nós cantamos que o Senhor precisa de ti, mas o teu respiro precisa de ti. Mas será que nós precisamos de Deus quando a nossa vontade não coaduna com a vontade de Deus?
Será que nós precisamos de Deus quando nós queremos fazer aquilo que é a nossa vontade, sabendo que mesmo assim, aquilo não é a vontade de Deus e a gente continua querendo fazer? Sabe, será que nós realmente precisamos de Deus? Nós não vamos, queridos, abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus planos, abrir mão de tanta coisa por ti. E a gente abre mão de verdade. Porque ser servo é uma coisa. Ser servo por amor é o que abre mão. É o que verdadeiramente não apenas ele vai louvar, abre mão, mas quando chega a hora, chega o momento de comprovar que abriu mão, é verdadeiramente ele abrir mão, queridos. Obrigado, se salva. Podemos aplaudir a vida do nosso irmão Robson aqui, que salvou. Obrigado. Muito obrigado, Robson. Queridos, a realidade é essa. Nós declaramos, cantamos, louvamos, dizemos que adoramos, dizemos que precisamos do Senhor, dizemos que abrimos de mão de tantas coisas. Mas na verdade, será que essa já é a realidade? E eu não estou aqui para trazer uma palavra de confronto para você, de forma alguma. Mas eu quero trazer uma palavra de reflexão, que você possa pensar a partir daquilo que não eu estou falando. Sabe por quê, queridos? Porque eu sou muito limitado. E essa palavra, ela é para mim também. Mas o Espírito Santo de Deus, eu creio dessa forma, como foi orado aqui, ele tem liberdade para falar conosco, de acordo com como seja a vontade dele. Então o Espírito Santo está trazendo para você essa reflexão nessa noite. Será que nós já chegamos a esse nível de verdadeiramente não apenas cantar, mas viver? Abro mão dos sonhos, dos meus sonhos e dos meus planos. Quantas vezes, queridos? Vou falar no sentido figurado, mas quantas vezes nós entramos em conflito com Deus, porque a vontade de Deus é diferente da nossa vontade? Quantas vezes Deus quer nos conduzir para um caminho e nós achamos que temos que ir para outro caminho? E eu não vou dar aqui exemplos bíblicos, porque todo mundo conhece tantos exemplos bíblicos disso, não é verdade? Mas a realidade para a minha vida é essa. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus poderia nos obrigar? Até poderia, mas Ele não vai fazer isso por quê? Porque Ele quer que nós sejamos servos de amor. A questão, queridos, é que se a gente for perguntar assim, quem tem promessa de Deus? Vamos perguntar, quem tem promessa de Deus? Eu creio que todos têm aqui que tem promessa de Deus, não é verdade? Moisés tinha uma promessa de Deus. Moisés, quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, olha, eu vou usar você para libertar o povo. O povo de Deus, o meu povo, o povo hebreu, vai herdar a terra prometida. Era uma promessa de Deus? Sim ou não? Sim. Só que quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, olha só, o povo está pecando, o povo está em pecado. A partir de agora, eu não vou mais com o povo. Vocês vão, mas eu não vou. Eu vou bloquear, vou pedir aos anjos, vou liberar os anjos para ir com vocês. O que Moisés fala? Senhor, não nos faça ir se o Senhor não for comigo. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, eu tenho uma promessa, eu acredito na promessa, eu até acredito que vou chegar na terra prometida, se o Senhor determinar que os anjos vão à nossa frente, mas eu quero Deus. O que Moisés está querendo me ensinar, querido, e o que Moisés está querendo te ensinar aqui, o Deus da promessa é melhor do que a própria promessa. O Deus que prometeu é melhor. Moisés não queria se afastar do Deus da promessa. Ele abriu mão da própria promessa. Senhor, não me faça ir. Se o Senhor vai ficar aqui, eu quero ficar aqui também. Eu poderia ir com o anjo e herdar a terra prometida. Só que cadê Deus? Cadê o Senhor? E justamente isso, queridos. Mas qual o entendimento? Porque Deus prometeu, e eu falei, você falou que sim. Deus prometeu, e eu acredito que sim. Só que, quantas vezes nós deixamos Deus para ir atrás das promessas, quando na verdade não está ainda no momento de nós vivermos aquela promessa? Ou seja, queridos, as pessoas usam muito, o pastor usa muito esse exemplo lá, eu vou usar aqui também. Se os irmãos não gostarem, a culpa não é minha não, tá? Estou parafraseando o pastor lá. As pessoas querem se casar de qualquer forma, muitas pessoas, não são todas. E aí, queridos, aquelas pessoas, quando eu digo as pessoas, é as pessoas mesmo, tá? Eu digo homens e mulheres. E aí a pessoa, recebe aquela
promessa, olha, Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar um cônjuge abençoado, seja homem ou seja mulher, mas Deus tem preparado alguém para você. E aí, queridos, qual é a nossa parte nisso? Qual é a parte? Nossa, não, porque eu já sou casado. Mas qual é a parte de quem quer casar nisso? Aguarda no Senhor, o Senhor prometeu. Mas não, peraí, Deus me prometeu, eu vou procurar a varoa, eu vou procurar o varão. E justamente vai procurar onde? Longe de Deus. Ah não, porque Deus fez a promessa. Deus fez a promessa? Fez. Só que aí a promessa está demorando. O Senhor está demorando, o negócio está estreito. E aí, não estava na hora daquela promessa acontecer. Deus não foi contigo procurar o varão, procurar a varoa. Aí a pessoa acha que é e casa. O problema vem para onde depois? Para dentro da igreja. Ah não, porque foi a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você iria casar. Mas será que essa com essa pessoa? Ah não, porque Deus prometeu que eu vou ser próspero. Glória a Deus. Amém, eu tomo posse, você também. Mas será que a minha prosperidade, eu consigo alcançar a prosperidade longe de Deus? Será que uma prosperidade sem ser Deus vai ser uma prosperidade que vai te deixar feliz? Eu já posso te garantir que não. Lucas capítulo 18, depois vai dar uma lida lá. Chega-se um jovem diante de Jesus, pastor Juarez. E aquele jovem fala para Jesus assim: Jesus, eu já observo todas as leis e todos os mandamentos. O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Jesus fala: olha, eu sei que você observa tudo, só te falta uma coisa agora. Pega tudo que você tem, vai, vende e dá aos pobres. Quando aquele homem escuta aquela palavra, e por ser ele muito rico, ele se afasta de Deus, se afasta de Jesus, digo. E quando ele se afasta de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se afasta de Jesus de maneira triste. Ele deixou de ser rico? Não. Talvez ele tenha ficado ainda mais rico, porque o contexto social nesse momento era justamente isso. Quem era rico ficava mais rico. Talvez ele continuasse até rico ou mais rico do que ele já era. Mas ele seria feliz? Não. Por quê? Porque ele queria o reino dos céus. E o dinheiro dele impedia que ele alcançasse o reino dos céus. Não que o dinheiro vai nos impedir de alcançar o reino dos céus, não é isso. Mas a prioridade. Aquele homem priorizou. Ele colocou como mais importante. Em momento nenhum ele pensou o seguinte: se eu pegar toda a fortuna que eu tenho agora, se eu abrir mão dessa fortuna e der aos pobres, como o Senhor está dizendo, o Senhor pode me dar uma fortuna infinitamente maior. E é justamente isso, queridos. Queremos viver as promessas de Deus, mas nós esquecemos que o Deus da promessa é maior do que a própria promessa. Então é muito melhor ter Deus. O servo da orelha furada, ele entendia isso. Ele entendia que era melhor ter o Senhor do que ter a liberdade. Queremos muito ser livres, mas será que é melhor ser livre ou ser servo? É melhor ter liberdade para fazer o que a gente quer fazer, ou é melhor a gente servir ao Senhor? Queridos, deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Deixe o Senhor direcionar cada passo que você der. Nós temos que parar, queridos, porque muitas vezes achamos que temos um intelecto, ou que temos um raciocínio, ou que somos alguma coisa. Queridos, nós não somos nada se o Senhor não for conosco. Nós não podemos coisa nenhuma, queridos. Talvez pelo nosso esforço até a gente consiga alguma coisa, e podemos conseguir sim, mas será que vai durar até quando? Até quando vai durar se o Senhor não estiver naquele negócio? Eu não sei, mas eu posso te garantir que é muito melhor querido, se tornar servo de Deus. É muito fácil, vou ser redundante, é muito fácil ser servo, mas é difícil assumir a posição de servo. É muito fácil dizer que somos servos, mas é muito difícil assumir a posição de servo. Queridos, quando as pessoas elas têm a possibilidade de escolher, e verdadeiramente eu vou falar isso, porque se Deus ele tem o domínio da nossa vida, se Deus ele quer que a gente faça, por que Deus não faz então com que a gente faça? Obrigado. E aí vem o segundo ponto, querido. Temos que ser servo por amor e não mais por obediência. Querido, preste atenção nessa frase. Nós temos que ser servos por amor e não mais por obediência. Vamos voltar no versículo 5.
A Bíblia diz assim: mas se o escravo argumentar, eu amo ao meu senhor e aos meus filhos, não desejo ser livre. Aquele homem vivia um relacionamento de servo e escravo. Até aquele momento dos 6 anos, era um momento de obrigatoriedade, ele era obrigado pela lei. Só que agora ele não é mais obrigado. Agora ele não é mais obrigado. Mas existe uma base que vai transformar o relacionamento dele. Preste atenção. Aquele homem ele era escravo porque ele tinha como base a obediência. Só que o nível agora mudou. Por que mudou, Márcio? Porque agora ele pode ser livre. Ele está desobrigado de obedecer. Ele não tem mais a obrigação de obedecer. Mas o nível, a base daquele relacionamento de servo e escravo, ele é transformado de obediência para o quê? Para amor. Então assim, porque eu amo ao meu Senhor, eu não quero mais ser. Porque eu amo ao meu Senhor, eu não preciso mais obedecer a lei. Agora eu escolho por amor servi-lo. Eu escolho por amor estar na casa dele. Eu escolho por amor querer ficar na presença do meu Senhor. Queridos, existem exemplos na Bíblia, e aí eu digo que a nossa mentalidade em relação ao relacionamento servo-escravo, servo, é um relacionamento poluído pela nossa história. Porque quando nós olhamos a história da Bíblia, não era como nós aprendemos na nossa história. Por exemplo, tinham muitos senhores que eram bons para os seus escravos. Vou te dar um exemplo para você poder entender o que eu estou dizendo. Quando nós vamos lá para Gênesis, a história de Abraão em conflito se ele ia viver ou não as promessas de Deus, e Abraão no ápice do seu conflito, ele orando ao Senhor, e ele no momento do Senhor, ele fala assim: Senhor, o Senhor me prometeu que de mim ia ter uma grande nação, que da minha casa será uma grande nação, será uma casa próspera, mas eu não tenho herdeiros. Será que a minha herança, será que toda a minha casa terá que ficar para o meu servo Eliezer? Quando eu pensei nesse exemplo, eu comecei a pensar, peraí, Abraão tinha parente. Quem era o parente de Abraão? Ló era sobrinho de Abraão. Então, pela lei, se Abraão morresse, quem seria o herdeiro? Ló. Mas Abraão decide o seguinte: se eu morrer e Deus não cumprir a promessa, quem vai herdar tudo vai ser o meu servo. Então, o relacionamento de servo com o seu Senhor era um relacionamento que muitas vezes era bom, era um relacionamento amoroso, um relacionamento bom de se viver. E por isso que muitos escravos naquela ocasião, eles decidiam ficar na casa do seu Senhor. Queridos, entendam o seguinte: talvez você tenha vindo servir a Deus por obediência. Talvez quando alguém perguntasse assim: qual é a base? Por que você faz isso? Por que você está na casa de Deus? Por que você... tantas coisas que você faz, e aí talvez você possa dizer assim: eu faço isso porque eu obedeço ao meu chamado, eu faço isso porque eu obedeço ao meu Senhor, eu faço isso porque eu obedeço ao meu Deus. Eu quero te dizer o seguinte, querido: mude o nível do seu relacionamento com o seu Senhor. Você até poderia fazer por obediência e não estaria errado, só que é por um momento. Quando você entende que é muito melhor ser servo por amor do que ser servo por obediência, você diz para o Senhor assim: Senhor, fura a minha orelha. Sabe, queridos, o que é melhor? O que é melhor? Você fazer porque você simplesmente obedece, ou você fazer porque você ama? Tem um exemplo de uma menininha, uma ocasião, que ela estava em pé no banco do carro, e o pai andando com o carro, aquela menininha em pé, e a mãe preocupada. Lógico, a mãe fica sempre mais preocupada. O pai normalmente é mais radical, mas a mãe fica aquele cuidado. E a mãe fala assim: minha filha senta, cuidado, você pode cair. Filha, senta, não vai em pé, você vai se machucar. A mamãe te ama, a mamãe não quer que você se machuque. E aquela menina muito contrariada, ela senta, e a mãe pergunta, quando vê o rostinho dela, aquele rostinho fechado, aquela cara amarrada, a mãe pergunta: mas minha filha, por que você está com esse rosto, com a cara assim? E a menina responde: mãe, eu estou sentada por fora, mas por dentro eu estou em pé. Aquela criança obedece, não porque estava amando a mãe, não porque estava amando o pai, ela estava obedecendo com medo do que ela poderia sofrer. Queridos, esse relacionamento parece das pessoas que servem o diabo. Porque, embora essa não tenha sido a minha realidade, mas eu conheço muitas pessoas que
estava, e quantos de nós aqui servíamos lá no passado ao diabo, literalmente? E quando ele falava assim, eu quero que você faça isso, não fazia não para ver. Não faz não para ver o que acontece. E aí a pessoa não faz porque ama, faz porque tem medo. O relacionamento com Deus, ele pode ser baseado em três princípios. O princípio do temor, o princípio da obediência, o princípio do temor e o princípio do interesse pessoal. Normalmente, o relacionamento com Deus, ele é pautado nesses três princípios. Ou a pessoa obedece, ou a pessoa serve a Deus porque obedece, ou a pessoa obedece a Deus porque teme, ou a pessoa obedece a Deus por interesse pessoal. Isso aí é o normal dos servos. Só que, Deus, essa noite, eu não quero que você seja mais, que você continue sendo o servo normal. Eu quero que você passe de nível, que você mude de nível, que você seja o servo da orelha furada, que você possa falar assim, eu poderia servir por obediência sim, eu poderia servir por temor sim, eu poderia servir por interesse pessoal sim, mas eu escolho servir ao meu Senhor, porque eu amo ao meu Senhor. Ele não é essa é a base do nosso relacionamento com Deus. A base é essa, a base é o amor. O segredo da vida cristã é esse. Infelizmente, quando nós olhamos para a realidade que nos cerca, nós vemos que quantas pessoas têm se distanciado de Deus, porque não têm vivido esse princípio. Porque quando a gente serve por qualquer um do motivo que não seja o amor, de verdade, chega uma hora que cansa. Ficar fazendo qualquer coisa obrigado, seja ela por qual obrigação, chega uma hora que cansa. Cansa ou não cansa? Cansa, vamos ser sinceros, cansa. E aí, infelizmente, as pessoas começam a se distanciar. E um erro nosso, como igreja, não é um erro pessoal, mas um erro nosso como igreja, é justamente deixar com que essas pessoas se distanciem. A gente acha muitas vezes, queridos, que o problema da pessoa é pecado. A gente, a maioria das vezes, se pensa isso. Aí a gente pensa assim, não, mas ela se distanciou por causa do pecado. E aí a gente faz como os mestres da lei faziam, como os sacerdotes faziam. Elas se acham bons demais ou puros demais para poder ter um relacionamento com quem vive uma realidade de pecado. Eu não estou nem dizendo que a pessoa vive, não. Mas mesmo que a pessoa vivesse, não seria esse motivo suficiente para que nós, como igreja, abandonássemos a pessoa. Quando eu cheguei mais cedo, eu gosto de chegar mais cedo, e toda vez que eu venho aqui, eu fico assim, positivamente impactado, maravilhado, com a imponência dessa igreja, com a beleza, com tudo que Deus tem feito, cada construção, toda vez que eu venho aqui tem uma novidade, e é muito bom isso, é muito bom, né? Aí eu estava até pensando, olha pessoal, diz que é cria do Ministério Real, mas nunca vou sapato de 2,5 metros ali na frente. Não é verdade? Diz que é cria do Ministério Real, mas nunca estendeu uma lona azul aqui. Não é verdade? Ai, deixa isso pra lá. Mas diz que é cria do Ministério Real, mas nunca passou aqui à noite dentro do terreno para ninguém roubar os ferros e o cimento. Não é verdade? Mas aí, queridos, eu comecei a pensar, pastor Juarez, quantos homens valorosos fizeram isso conosco. Porque Deus me deu a oportunidade de fazer isso. E graças a Deus, e fiz por amor. Fiz por amor. Os irmãos que fizeram por amor. Porque muitos irmãos estavam aqui e saíam do horário aqui do turno e andavam no ônibus para ir trabalhar. E quantos homens, queridos, quando era 7 horas, a gente chegava às 5 para estender lona aqui para o sol. Aqui quase não tem sol, né? Quantos homens poderosos, quantos homens valiosos, queridos? Cadê parte desses homens? Cadê? Esses homens se distanciaram. E de novo eu vou falar. E às vezes se distanciaram. E o princípio do distanciamento talvez não tenha sido, nem ter sido pecado. Mas aí, porque nós achamos que foi o pecado, nós não fizemos nada por essas pessoas. Por quê? Porque eles pecaram. E aí talvez hoje, não sei, eles realmente estejam vivendo uma realidade de pecado.
E quem sou eu para dizer? E mesmo que esteja, queridos, foi só um parêntese que eu abri para entender que qualquer coisa que faça eu viver um relacionamento com Deus não é suficiente para me manter na presença de Deus, se a base desse relacionamento não for o amor. Sabe, a base tem que ser o amor. É difícil, claro que é difícil. Quantos de nós amamos ao Senhor de fato? Quantos de nós, queridos, temos prazer em servir ao Senhor? Prazer. Sabe o que é prazer, querido? Lembra quando você começou a namorar a pessoa linda que Deus botou do teu lado? É lindo para você, né? Tem uns irmãos que são meio tortinhos, mas para você, irmã, ele é lindo, né? Mas lembra, varão, o prazer que você tinha de estar ao lado da sua amada, lá nos primórdios do namoro? Vou falar dos primórdios do namoro, porque tem uns irmãos aí que esquecem, né? Acha que ter prazer de estar com a namorada, com a esposa, não é precisa mais ter. É o amor, não precisa mais ter o amor. Agora a obrigação não, querido. Começou com amor, não pode mudar para obrigação, não. Começou com amor, continua com amor. Continua, pelo amor de Deus. Porque se não for o amor, vai acontecer a mesma coisa, sabe? Então entenda, quantos de nós verdadeiramente temos prazer na obra de Deus? Porque quando eu tenho prazer em estar na presença do meu Senhor, não importa o que eu vejo, não importa o que eu escuto, não importa o que fazem, não importa nada daquilo que eu entendo que seja errado, porque eu estou fazendo, não é porque o meu líder mandou, não é porque o pastor mandou, eu estou fazendo qualquer coisa para Deus, não é por nada que seja diferente do amor. Então entenda dessa forma, faça as coisas para Deus, porque Ele te amou primeiro, e porque Ele te amou primeiro, você pode amá-lo. Querido, você pode amá-lo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo chegou ali de dizer assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela vida do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo foi espancado, naufrágio, serpente picou, foi apedrejado, foi expulso de cidade. E a gente para pensar assim, queridos, eu não passei um terço do que aquele homem passou. E por que ele continuava servindo a Deus? Porque ele amava, porque ele amou a obra do Senhor. Quando nós alcançarmos o nível de amar a obra do Senhor, nós seremos inabaláveis. Nós seremos inabaláveis, porque esse é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã, queridos, é nós mudarmos o nosso nível. Eu fui apresentado a Deus e me ensinaram que eu tenho que servir a Deus porque eu sou obediente. Beleza. É porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Beleza, a palavra de Deus, ela fala isso. Mas a base de tudo, eu obedeço. Por que eu obedeço a Deus? Porque antes eu amo a Deus. Por que eu temo a Deus? Porque antes de temer a Deus, eu amo a Deus. Entenda, mude o nível do seu relacionamento com Deus. Nós queremos resplandecer, sim, todos nós queremos, mas só vai resplandecer de verdade a luz de Deus em nós, quando verdadeiramente nós nos achegarmos a Deus, entendendo que Ele é a fonte inesgotável, e eu só posso permanecer nessa fonte se eu for até essa fonte, porque eu amo. Porque eu amo. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, queridos. Não tem como ser de outra maneira. E a terceira característica do servo da orelha furada foi de entregar definitivamente o senhorio de sua vida a Cristo. Eu não vou ler mais uma vez o versículo 5, mas quando ele fala assim, eu não quero sair da casa do meu Senhor, eu poderia a partir desse momento ser o Senhor da minha vida,
voltar a ser o Senhor da minha vida. E quando ele diz assim, olha, eu quero continuar sendo servo do meu Senhor, ele está dizendo assim, eu não quero o senhorio da minha vida. Eu não quero mais o senhorio da minha vida. O senhorio da minha vida, ele é do meu Senhor. O versículo 5 fala isso. E é muito difícil nós entendermos isso. E, rapaz, até troca a água. O que é? Rapaz, que beleza. Rapaz. Vamos aplaudir a vida do Rogério também, né? Oh, glória. Vou até beber mais um pouco. Se eu não beber tudo, eu vou levar. Vou deixar avisado aqui. Vai, ó. Eu pedi, tá, gente? Não estou usurpando, não, hein? Deixa aqui. Terceira característica. Sabe? Entregue o senhorio da sua vida a Cristo. O relacionamento, no primeiro momento, de servo e senhor, ele teria que durar quanto tempo pela lei? 6 anos. Nós lemos. E aí agora ele vai dizer assim, eu não quero mais, fura minha orelha, porque eu quero ser teu servo por amor. E aí está dizendo o seguinte, esse relacionamento, ele vai ser para sempre. Não tem mais como mudar, querido, não tinha mais como mudar. Uma vez servo por amor, uma vez servo de orelha furada, esse relacionamento é para sempre. E como é difícil, nos tempos atuais, entender um relacionamento tão prolongado. Quando nós olhamos o contexto da nossa sociedade, de uma forma geral, as pessoas não querem nem casar, gente. As pessoas querem se juntar. Ó, vamos nos juntar. E o tempo que estiver dando, deu. Quando não der mais, tu vai para o teu lado, eu vou para o meu lado, a amizade continua e beleza, nada muda. As pessoas não conseguem mais entender um compromisso longo. Esse compromisso longo se tornou um desafio. E é um desafio, verdadeiramente, você viver um compromisso longo. Sim ou não? Vocês acham que é mole para Daniela? Ou quase 28 anos de casada? É um compromisso longo. Me aturar 28 anos, gente? Acha que é fácil? Compromisso longo não é fácil, não. Compromisso longo é difícil. E mesmo um compromisso com o Senhor, as pessoas estão abrindo mão por ser um compromisso longo. Ter que ser um compromisso longo. E a minha pergunta para você mais uma vez é, presta atenção, por quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor? Mas Márcio, que pergunta é essa? Porque essa pergunta ela vai determinar algumas coisas. Por exemplo, a partir dessa pergunta de quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor, ela vai definir, ou tem que definir para você, as suas prioridades, a aplicação do seu tempo e o investimento dos seus recursos. Então, quando você para pensar em por quanto tempo mais você pretende servir ao Senhor, e a partir da resposta que você tem, você agora tem que pensar nessas 3 coisas. Prioridade. Qual vai ser a sua prioridade? Aonde você vai investir o teu tempo? E de que forma você vai investir os seus recursos? Se você não entender que o relacionamento de longo tempo envolve prioridade, tempo e recurso, você não vai conseguir viver esse relacionamento longo. Nós não vamos conseguir viver um relacionamento longo, porque se eu não priorizar, se eu não investir, queridos, não vai dar certo. E é isso que aquele servo fazia. Sabe, quando nós temos esse compromisso e declaramos assim, a partir de agora eu sou servo do Senhor, a minha orelha está furada, está dizendo assim, eu nunca mais saio da presença desse Senhor. O diabo pode tentar qualquer coisa contra a tua vida, o diabo pode tentar qualquer coisa para te tirar da casa do Senhor, queridos, mas não vai adiantar, sabe por quê? Porque você vai falar para ele assim, diabo, você perdeu, a minha orelha está furada, o meu compromisso com o Senhor é para sempre, nada que você fizer vai mudar essa realidade, nada que o diabo fizer vai mudar, queridos. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando nós nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Não obstante a lei daquele povo desse a ele a possibilidade de ir para longe do Senhor, ele não queria mais, porque ele não queria deixar a casa do Senhor. Às vezes as pessoas
Às vezes as pessoas se enganam. Como assim se enganam? A gente acha que eu venho a culto aos domingos, às vezes eu vou em alguma célula, e a gente acha assim, não, o diabo ele não faz nada contra mim, não. Porque, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu vou na célula. Entendo o seguinte, até a articulação do diabo, a artimanha do diabo, ele mudou. O diabo não está preocupado com aquele crente que vem à igreja domingo, de vez em quando. O diabo não vai te impedir, não vai impedir as pessoas de participar de um culto. O diabo não vai te impedir, de vez em quando, de participar de uma célula. Não é esse não, cara. A estratégia do diabo não é essa, não. O diabo não tem problema com um frequentador de culto. O problema do diabo é com as pessoas que assumem um compromisso com Deus. O que o diabo quer nos impedir nos dias de hoje é que nós tenhamos um compromisso com Deus. Isso que é o problema. Isso que incomoda o diabo. Mas vir esporadicamente na igreja, ele nunca vai te impedir. Sabe por quê, queridos? Existe em nós um auto-engano. Um auto-engano? Sim. Achar que por isso está tudo bem. Só que a gente não percebe, e eu converso muito isso com as pessoas, lá em Realengo, a gente não percebe que esse o distanciamento, ele é imperceptível, o espaço, o lapso temporal que se dá. Por exemplo, a gente vem hoje, aí não vem terça, aí vem domingo. No começo, no início, isso vai incomodar. Pô, eu não fui no culto terça, eu não fui na célula. Mas só no culto domingo. Beleza. E aí, daqui a pouco, esse incômodo, ele se torna normal. E aí ele para de incomodar. É igual a mão na água quente. Já viu a mão na água quente? Se tu bota a mão na água quente, vai incomodar. Mas daqui a pouco você acostuma com a quentura, e aquela quentura não te incomoda mais. Aí quando você desce mais a mão, tu sente a quentura de novo, não é assim? Então voltando aqui para a minha explanação. Então agora eu venho num culto, passo 2 semanas, e aí eu venho no outro culto. E aí aquilo ali começa a te incomodar de novo. Poxa, tem 2 semanas que eu não vou na igreja. E aquilo começa a incomodar. Só que aí com o tempo, esse incômodo ele some de novo. E aí a gente vai nessa escalada. Só que essa escalada, ela não tem fim. Quando nós percebemos, nós estamos distantes achando que não tem mais problema nenhum. Nós estamos distantes achando que não tem problema nenhum. Quando na verdade, o maior problema é justamente estar distante da presença do Senhor. E eu não estou falando, querido, de viver uma realidade de igreja, não. Eu estou falando de viver uma realidade de servo do Senhor, de servo por amor, de escolher estar na presença do Senhor. É essa que é a diferença que eu quero trazer para nós. Sabe, a Bíblia, ela nos ensina várias, tudo isso que eu estou falando aí, muito melhor do que eu estou falando. Só que o nível de relacionamento é que eu preciso ter um entendimento que tem que mudar. Por quê, Márcio? Porque quanto mais eu me relaciono, mais eu fico melhor. Queridos, entendam, eu não sou o centro, você não é o centro. Quanto mais nos relacionamos, mais nós desempenhamos melhor a obra de Deus. E a obra que nós temos que desempenhar não é para nós mesmos, mas é para os outros. E nós vamos desempenhar melhor isso. Queridos, o nível de comprometimento ele tem que mudar. Quando eu falei para você, quando nós aprendemos essa ministração, qual é o nível do seu relacionamento, qual é o nível do seu comprometimento, eu quero te dizer, queridos, se ele ainda não está no nível do servo da orelha furada, você precisa mudar esse nível. Você precisa chegar hoje para o Senhor: Senhor, vem com a sovela. Eu nem sei se dói, querido, eu nem imagino, não sei, mas vem com a sua sovela e fura a minha orelha, querido. É para furar no sentido figurado. Fica tranquilo aí. É um furo, vamos dizer assim, deixa que eu elocubrar, mas é um furo, querido, espiritual, se me permitem dizer. É um furo, querido, que as pessoas vão olhar e não vão ver, mas é um furo que o diabo vai chegar para você
furada, porque ele decidiu servir ao Senhor, porque ele poderia escolher se afastar, ele poderia escolher, ele teve liberdade, e a partir daquela liberdade ele escolheu. Queridos, a melhor coisa que tem é escolher a partir da liberdade. Gente, é muito bom escolher a partir da liberdade, pastor Jorge. Ser livre para escolher. Mas como assim? Queridos, imagina você ter eu digo para, não de uma forma geral, mas para algumas pessoas que elas não conseguem trabalhar naquilo que gostariam. Mas imagina você ter uma independência financeira para que você pudesse desempenhar a sua atividade somente aquilo que você gostasse. Você fosse livre financeiramente para escolher o que você gostaria de fazer. Seria bom, sim ou não? Maravilhoso. Eu não pude escolher. Glória a Deus. Minha mãe direcionou, e glória a Deus que ela me direcionou. E eu não tinha lugar, coisa melhor para ela me direcionar. Até porque, queridos, desculpa aí, eu não quero puxar brasa para minha sardinha não, mas o meu trabalho, onde eu trabalhei 30 anos e 4 meses, foi o melhor trabalho que uma pessoa pode ter. É ou não é, Anderson? Concorda comigo? Mas ser livre para escolher, você imagina outrora, onde os relacionamentos eles eram direcionados. Olha, você tem 12 anos, quando você fizer 15, você vai casar com fulano. Onde os casamentos eram por carta. Ó, você nem conhecia o noivo, nem conhecia a noiva. E hoje, queridos, você é livre para escolher. E tem cada gente que escolhe cada coisa, né? Misericórdia. Ainda bem que todo mundo está aqui, só escolheu coisa boa. Eu estou falando do pessoal lá de lá do outro lugar. Aqui não. Todo mundo está aqui escolheu bem. Mas tem pessoas que são livres para escolher, gente. E escolhem cada coisa que só a misericórdia. Só a misericórdia, queridos. A pessoa quer tanto um relacionamento. E quando escolhe o relacionamento, nesse relacionamento vai ser justamente o relacionamento que vai afastá-la de Deus. Escolheu tanto, mas escolheu errado. Por quê? Porque escolheu sem a direção. Preste atenção. Escolha na direção. Você é livre, mas não use dessa liberdade para voltar a pecar, como o apóstolo Paulo declara várias vezes. Ser servo da orelha furada, vai determinar, queridos, o tempo que você vai ficar diante do seu Senhor. E aí eu vou falar de novo, vou perguntar de novo: quanto tempo você quer ficar na presença do teu Senhor? Sabe por quê? Todo mundo aqui tem liberdade para decidir simplesmente agora ir embora e não querer voltar mais. Querer sair da igreja, e quando eu digo sair da igreja, eu não digo sair do ministério real, sair da presença do Senhor. Todos nós aqui somos livres para isso? Sim, somos livres. Mas essa escolha vai ser boa? Eu acredito que não. Eu quero ser servo. Beleza, eu também quero. Mas o que eu quero para mim e o que eu quero para você é que nós alcancemos a altura, o nível do servo da orelha furada, nas suas 3 características. Abre mão do direito de escolher, ou digo, o direito de opção, não tem mais. Somos servos, agora por amor, não mais por obediência, e entregamos definitivamente o senhorio da nossa vida ao Senhor. Eu digo: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer. Eu não vou mais aonde eu quero, eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. É desse jeito, é dessa forma, querido. Só desse jeito, só assim que nós vamos ser servos plenos. Só assim que nós vamos alcançar a plenitude do resplandecer que Deus espera que nós vivamos. Porque quando a gente pergunta quem quer resplandecer, todo mundo quer. Todo mundo quer. Quem quer resplandecer lá no seu trabalho? Quem quer ter uma vida financeira resplandecente? Quem resplandece, vamos ser sinceros, resplandecer chama atenção, sim ou não? Sim. E quem não quer chamar atenção? Do bom sentido, claro. As pessoas querem chamar atenção no mau sentido também, mas não no nosso caso. Mas, queridos, procure ser diferente. O pastor Alessandra falou uma frase aqui no início, que o Senhor vai fazer com que saiamos daqui de uma forma diferente, de uma maneira diferente.
E eu não estou dizendo aqui ninguém está longe de Deus, eu não estou dizendo aqui que ninguém está em pecado, porque quem sou eu? E quando eu olho a Bíblia me ensina que a única pessoa que eu posso examinar é a mim mesmo. Então eu não estou aqui para examinar ninguém, e nem declarar e determinar nada na vida de ninguém. Mas examinando a mim mesmo, e aí eu peço que você faça isso, examine a si mesmo. E nesse examinar a si mesmo, você chega a uma conclusão. Que conclusão é essa? Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Eu não estou falando do relacionamento com a igreja, eu estou falando do relacionamento com Deus. Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Qual é o nível da sua servidão? Nós falamos aqui que fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para uma vida com Cristo. Nós falamos isso aqui no início. Sim. Então nós somos servos. E como servo, qual é o nosso relacionamento com o nosso Senhor? Você tem liberdade para dizer para o seu Senhor assim: eu quero ir embora. Eu vou embora, eu tenho direito. Mas será que não é melhor você chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, fura a minha orelha, porque eu nunca mais quero sair da sua casa. Eu nunca mais quero me distanciar do Senhor. Eu nunca mais quero me afastar do Senhor. Eu quero viver a vida do servo que escolhe estar na sua presença diariamente. E é isso, queridos. É esse nível que nós temos que buscar. Essa forma que nós temos que servir, dessa maneira que nós temos que servir. E aqueles que desejam isso, fique de pé. Fique de pé, o Ministério de Louvor vai estar nos ajudando aqui. Queria pedir que você, se não fosse do Ministério de Louvor, se você não tiver nenhuma obrigação para fazer, ele não sai do seu lugar. Mas que você possa fechar os seus olhos, porque eu creio que não obstante a minha limitação, e a minha limitação é grande, mas não obstante essa grande limitação, eu creio que o Espírito Santo ele falou contigo. E se o Espírito Santo falou contigo, querido, eu gostaria que você começasse a falar com ele, começasse a orar. Você não precisa da minha oração, você não precisa do louvor para te conduzir. Se você entende que você quer mudar o nível do seu relacionamento com Deus, você pode começar a clamar ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor para mudar esse nível. Porque nós declaramos que amamos, declaramos que queremos servir, mas que hoje seja uma mudança. Será que você pode hoje se prostrar nos pés do Senhor e pedir a Ele isso, querido? Comece a clamar ao Senhor.
da mudança. Eu creio dessa forma. Hoje é a noite da mudança, porque é como se você estivesse hoje, como nós lemos no texto, como se você fosse nesse momento, na noite desse dia, como se fosse aquele escravo, aquele servo, que foi levado na porta da cidade. E o Senhor está diante de você e Ele está dizendo assim: olha, agora você tem dois caminhos. O caminho de ir embora da liberdade, e você pode escolher, ou o outro caminho, que é me servir. Só que não mais servir por temor à tua obediência ou por interesse pessoal, mas servir porque ama. Será que na porta dessa cidade agora, você falaria para você: Senhor, fura minha orelha, porque eu te amo? Cantamos, declaramos como eu te amo. Você cantou como você ama, mas será que você ama nesse nível? Falando para o Senhor: fura minha orelha, porque eu não quero mais, nunca mais sair da tua presença. Ministério de Louvor vai cantar de novo. E se essa for a sua decisão, e eu acredito que seja, você vai cantar muito forte. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas você vai cantar muito forte, querido. Não é para que eu escute, e nem para que o Senhor escute, porque o Senhor Ele conhece o seu coração, mas que é para o diabo escutar e entender que ele não tem mais direito nenhum sobre a sua vida, porque com a sua liberdade você escolheu o Senhor. Com a sua liberdade você escolheu ser servo. E você vai declarar isso para que o reino espiritual escute. E nós vamos declarar isso com força. De escolher ser certo, ou talvez você tenha tido essa oportunidade, e a partir dessa oportunidade você escolheu e hoje você não vive mais a realidade do servo como você gostaria de ser. Se você se aqui se encontra alguém em uma dessas duas realidades, eu gostaria de convidar você aqui à frente para você estar tomando essa decisão. Se esse for o seu desejo, se existe alguém dessa forma, eu quero já declarar de todas as mentes aqui, livres de toda barreira que o diabo possa estar tentando colocar agora. Declara a liberdade em você decidir. E se existe alguém, eu não vou ficar me alongando muito por conta do horário, existe alguém dessa forma, enquanto houver, talvez você não queira vir aqui e você esteja envergonhado, mas enquanto houver um só crente aqui dentro desta casa, você pode tomar essa decisão. Então procure um de nós e declare o seu Senhor
Amém? E eu agradeço ao meu